Bem-vindo! Vamos para mais uma aula da banca Avança. Nessa aula a gente vai ver 3 questões da lista de geometria. Sim, essa lista está disponível lá no nosso canal no Telegram. Só buscar lá na aba de arquivos, entra lá no canal, o link está na descrição. Puxa na aba de arquivos, lista 3 para ti. Lista só de questões de geometria cobrindo a parte do edital de, atenção, geometria. Está um vídeo muito divertido, modéstia à parte. Eu gostei bastante, principalmente da última questão. E um vídeo longo. Então, pode ser que você precise segmentar esse vídeo em diferentes sessões de estudo. Talvez até em diferentes dias. Mas, em poucas questões, a gente conseguiu trabalhar conceitos desde fundamentais até raciocínios um pouco mais avançados. Então, vai ser uma aula muito produtiva para você que está com conhecimento baixo de geometria ou perto de zero. E para você que já tem um conhecimento, todo mundo vai se beneficiar bastante dessa aula. Pelo menos é o que eu espero. E, mais uma vez, quero agradecer ao apoio que vocês estão dando, se inscrevendo, curtindo, comentando. Tem sido muito gratificante. Estamos chegando perto dos 500 inscritos e já cumprimos 1/3 do tempo de exibição exigido para que o canal possa se inscrever na monetização. Então, muito obrigado ao apoio que vocês estão demonstrando. É isso. Uma boa aula, bons estudos. Vamos lá. Questão 11. Sobre o triângulo ABC representado abaixo, as medidas do perímetro e da área, respectivamente, ou seja, nessa ordem, são. Então ele quer saber o perímetro e a área nessa ordem. Vai ter que dar a resposta, respectivamente. Tá. Primeiro, o que é perímetro? O que é área? Dado uma figura geométrica, perímetro vai ser a soma do comprimento dos lados dessa figura. Então, tem aqui o lado AC, o lado CB, ou BC, ou CA, tanto faz a ordem. Considerando o triângulo grandão, né? É o que ele quer saber sobre o triângulo ABC. E o lado AB. Então, perímetro é a soma desses 3 comprimentos, dessas 3 medidas. Ok. E área? Área, isso não é uma definição formal, mas é suficiente para entender. É o espaço que aquela figura ocupa na superfície. É uma figura plana, em 2 dimensões somente. Então você pode entender a área como sendo o espaço que aquela figura ocupa na superfície. É isso aqui, ó. Show. Tá, eu entendi o que é perímetro e entendi o que é área. Como calcular se ele não deu as medidas? O perímetro é até intuitivo, você não... Tá, é só somar as medidas, só precisa descobrir as medidas. Agora a área. Como é que faz para calcular a área? Bom, o jeito mais rápido é saber que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Não existe só essa forma de calcular a área, mas é a mais simples de se gravar. Pensa assim, se a gente desenha um quadrado, como é que a gente calcula a área de um quadrado? A gente vai fazer a base vezes, quer dizer, a altura vezes a base. A base vezes a altura, tanto faz. Só que no caso particular do quadrado, a base e a altura valem a mesma coisa. Essa é a definição de um quadrado. Os 4 lados são iguais. Então, normalmente, a gente chama só de L e diz que a área do quadrado é L ao quadrado, porque vai ser L vezes L. Aí, isso aqui talvez seja mais fácil de gravar. Aí, para gravar a fórmula do triângulo, você pensa que se você traçar uma das diagonais desse quadrado, você divide ele na metade. E a metade desse quadrado é um triângulo. Então você vai ficar com a área sendo a base vezes a altura sobre 2. Então talvez seja uma opção para você fixar a área do triângulo. É esse raciocínio aqui. Tá, agora eu sei que a área, eu sei o que é perímetro. Qual é o plano? O plano primeiro é descobrir as medidas. Percebe que ele montou essa figura numa malha quadriculada. E você pode assumir que todas essas distâncias são iguais, de um ponto a outro. Imagina que onde as linhas se cruzam são um ponto. Cada segmento desse tem a mesma medida nessa malha. E daí o nome, né? Malha quadriculada. E quadrado, todos os lados são iguais, então cada quadradinho desse é igual, são idênticos. A partir disso, você pode criar uma unidade de medida. Você não sabe exatamente em centímetros ou uma unidade de medida mais conhecida, quanto que vale esse segmento. Então você pode chamar ele de uma unidade de comprimento. Então cada segmento desse, a gente vai chamar de uma unidade de comprimento.
vai chamar de forma genérica, não vai atribuir um nome, um metro, centímetro, coisa assim. Você vai chamar isso aqui de uma unidade de comprimento. Percebe que é o que ele sugere, ele deixa isso mais sugerido ainda nas próprias alternativas. Unidade de comprimento e unidade de área. Então, quando for possível, você vai poder calcular a medida de um certo lado, de um certo segmento da figura, só contando essas unidades. Por exemplo, o segmento AB, a gente representa assim, com essa notação. Segmento AB, que é essa linha que vai desse ponto A até o ponto B. Percebe que ele está completando unidades inteiras de comprimento. Então, para eu saber o segmento, o tamanho do segmento, basta eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades de comprimento. 9 o C. Beleza? Agora vamos tentar descobrir os outros lados, assim. O lado CA ou AC. Tanto faz a ordem que você vai escolher aqui. Você vai estar indicando o mesmo segmento. Tá, ele não está... Percebe que o lado CA, ele não está sobre nem linhas horizontais, nem linhas verticais, nem linhas horizontais. Mas ele está precisamente pegando as diagonais desses quadradinhos. Então ele pega essa diagonal e pega essa diagonal. São 3 diagonais e essas diagonais valem a mesma coisa cada uma, porque esses 3 quadradinhos são iguais. Aí é bom que se saiba que o valor da diagonal de um quadrado é o valor do lado vezes raiz de 2. Então, a diagonal de um quadrado é a medida do lado dele vezes raiz de 2. A razão para isso é até que tranquila de se entender. Isso aqui não, quadrado, os 4 lados são iguais. Então, isso aqui é L, isso aqui é L. Isso aqui forma um ângulo de 90 graus. O quadrado é um quadrilátero, onde os 4 ângulos dele são ângulos retos e os 4 lados são iguais. Inclusive, a gente pode estabelecer a seguinte afirmação. Todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Ou seja, o quadrado é um caso particular do retângulo, porque a definição de retângulo é um quadrilátero de 4 ângulos retos, que possui 4 ângulos retos. Só que no retângulo, não necessariamente os 4 lados são valores iguais. Mas aí quando você tem um retângulo que tem 4 ângulos retos e 4 lados iguais, você tem um quadrado. Tá. Voltando para a diagonal. Estão entendendo isso aqui? Olhando para esse triângulo, poderia escolher o outro também, tanto faz. Eu vou ter o quê? Aqui é a diagonal. Eu vou ter um triângulo retângulo. E como é que faz para calcular esse lado aqui, que é a diagonal? A gente fala que o ângulo oposto ao ângulo o lado oposto ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa, num triângulo retângulo. E aí tem o famoso teorema de Pitágoras. Se você aplicar o teorema de Pitágoras, você vai chegar nessa relação. E a diagonal é igual o lado vezes raiz de 2. Então é daí que vem que a diagonal vale o lado vezes raiz de 2. Se você quiser, fica aí de exercício para você aplicar o teorema de Pitágoras e tentar chegar nesse resultado aqui. E claro, o teorema de Pitágoras, a gente chamando a hipotenusa de A e os outros lados, que a gente chama de catetos, de B e C, a gente tem a seguinte relação. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí você sabe que a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto. Então, os outros lados são os catetos. Beleza. Por que eu dei essa volta toda? Porque você vai precisar saber. Aqui, para calcular a medida desse lado, se eu não soubesse essa relação da diagonal de um quadrado, eu ia aplicar o teorema de Pitágoras. Eu ia considerar esse triângulo CDA, onde aqui está o ângulo reto, aqui está a hipotenusa. Eu botar a hipotenusa ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, é igual a esse segmento ao quadrado mais esse segmento ao quadrado. E aí, sobe 1, escorrega 2, isolar, o que eu quero descobrir é chegar ao valor de isso aí, 3 raiz de 2. Porque olha só, se eu falei que isso aqui tem uma unidade de comprimento, a diagonal vai ser o valor do lado vezes raiz de 2. Vai ser uma unidade de comprimento vezes raiz de 2. Ou seja, raiz de 2. Então eu estou somando raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2, que é 3 raiz de 2. Unidade de comprimento. Dei toda essa volta para você não boiar em como eu cheguei a esse resultado aqui. Agora você entende por que eu cheguei nesse resultado. Só que agora a facilidade acabou. Porque para achar o lado CB, não vai ser tão simples. Eu vou ter que aplicar Pitágoras. Vou considerar o triângulo CDB, certificado de depósito bancário. Cadê os investidores aí? Onde o que eu quero descobrir é a hipotenusa. E eu tenho o valor dos catetos. Ó, percebe que aqui
Esse cateto vale 3 unidades de comprimento e esse aqui vale 6. Então, CB ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. CB ao quadrado é igual a 9 mais 36. CB ao quadrado é igual a 45. Ah, mas eu não quero CB ao quadrado, eu quero CB. Então eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Aqui eu vou ficar com CB. E aqui é tranquilo de fazer esse corte, porque CB só pode representar um número positivo, porque se trata de uma medida. Não tem como falar de medida negativa. Não, pelo menos de medida de comprimento. Você pode falar, e a temperatura? Sim. Mas medida de comprimento, me corrigindo, só pode ser positiva. E o símbolo do radical indica que ele quer saber o número positivo. Isso aqui se define para números positivos, tá? Que multiplicado por ele mesmo dx. Então, isso aqui fica sendo CB é igual a raiz de 45. A gente percebe que nas minhas alternativas, ele simplificou. Isso aqui, a primeira parte das alternativas é o perímetro. Então, o perímetro até agora está como? Está 9 mais 3 raiz de 2. E eu tenho que descobrir o valor de CB para somar também. E aí tá, como é que eu simplifico essa raiz de 45, já que isso aqui não vai dar uma raiz quadrada exata? Abaixo dela é raiz de 36 e acima é raiz de 49. Então essa raiz de 45 é algo entre 6 e 7. Bom, você tem que fatorar o 45. O que é fatorar? Um número é colocar ele. Fatorar é colocar em fatores. Fatores dada a multiplicação. 2 vezes 3. Quantos fatores tem? Tem 2. Quais são eles? O 2 e o 3. 2 vezes 3. Na soma, os pedaços da soma a gente chama de parcelas. Na multiplicação, os pedaços que compõem uma certa multiplicação a gente chama de fatores. Então eu consigo, todo número natural você consegue escrever ele na forma de fatores. Fatores primos, no caso. Então olha só, qual o primeiro número primo que eu posso dividir o 45? O 2 não é, o 2 só divide números pares. O próximo primo que tem é o 3. Para saber se o número é divisível por 3, você soma os algarismos dele. Se o resultado for um múltiplo de 3, então todo o número é divisível por 3. 4 mais 5, 9. 9 é múltiplo de 3. Logo, 45 é divisível por 3. Beleza. Aqui dá 15. E da tabuada a gente sabe que o 3 divide o 15 e dá 5. O próximo primo não pode ser mais o 3, agora é o 5. E aí acabou a fatoração. Então quer dizer que o 45 pode ser escrito nessa forma aqui em fatores primos. 3 vezes 3 vezes 5. Lembrando que quando eu tenho o símbolo do radical sem nenhum número indicado aqui, quer dizer que o índice desse radical é o 2. Então, quando eu tenho um fator aqui dentro, tenho o meu radicando na forma de fatores, e os fatores, eu tenho fatores com índice 2, eu posso simplesmente remover esse fator, botar ele para fora, repetindo a base e removendo o índice. Tá, isso é o jeito informal de se dizer, mas o que está acontecendo? Quando você tem uma raiz de um produto, isso é a mesma coisa que isso daqui, ó. Deixa eu fazer melhor. Eu tenho aqui raiz de A vezes B. Isso aqui é igual a raiz de A vezes raiz de B. Tranquilo? Então, exemplo. Você tem aqui a raiz de 3 ao quadrado vezes 5. Isso é igual a raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 5. 3 ao quadrado não é 9? Raiz quadrada de 9 não dá um número exato? Dá. Então, a gente saiu disso e chegou aqui, ó. Através dessa propriedade. Esse é o porquê do que a gente pode simplesmente tirar esse 3 e botar ele aqui para fora, tá? Uma outra propriedade seria de potência, que aí você transforma essa raiz na forma de potência. Aí aqui tem um 2, né? Vai ficar 3 elevado a 2 sobre 2, que é 3 sobre 1, é a mesma coisa que 3. Agora eu fiquei na dúvida se a tela não tampou o que eu expliquei. Caso tenha tampado, a propriedade que eu usei para explicar isso aqui, eu acho que foi a parte que não deu para ver, foi essa aqui, ó. Raiz de A vezes B é igual a raiz de A vezes raiz de B. Então, aplicando essa propriedade, a gente vai ter que CB é igual a 3 raiz de 5. Com isso, agora, a gente consegue calcular o nosso perímetro. Eu vou chamar de P. 9 mais 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 5. P é igual a 9. Olha só, esse termo e esse termo têm um fator em comum, é o 3. Então, posso colocá-lo em evidência. Então, nosso perímetro ficou 9 mais 3, que multiplica raiz de 2 mais raiz de 5. Se eu aplicar o chuveirinho aqui, ó, eu vou voltar para a situação de cima. Então, eu olho lá nas minhas alternativas. E sim, se você observou, daria para fazer mais uma fatoração aqui.
Mas a gente vai deixar assim porque é assim que tá nas alternativas. Ó, alternativas possíveis: letra D, letra B. Todas as outras já estão fora. O que vai mudar agora entre a letra D e a E é a área. Aqui tá dizendo que é 13,5 e aqui tá dizendo que é 27. Ah, agora é só aplicar a fórmula. Sim, o mais difícil dessa questão era o perímetro, porque tinha que calcular o valor desses lados, que poderia ser a parte mais trabalhosa e que talvez você ficaria travado. A área, sabendo a fórmula e entendendo essa contagem de unidades de comprimento, ó, triângulo ABC, a altura dele é o segmento CD e a base é o segmento AB. Acabou. O segmento CD mede 3, o segmento AB mede 9. Aplicando a fórmula, você vai ficar com 3 vezes 9 sobre 2. 27 sobre 2 igual 13,5 unidades de área. Gabarito, letra D. Mas te convido ao seguinte, vamos ganhar nível. Uma vez que isso é uma malha quadriculada, todos os segmentos, todos os quadradinhos são iguais, eu poderia assumir, e é o que eu estou usando como unidade de medida, cada quadradinho eu estou chamando de uma unidade de área. Assim como eu chamei cada lado desses quadradinhos de uma unidade de comprimento, a área de um quadradinho vai ser uma unidade de área. Percebe que com essa lógica você poderia eliminar a letra B muito mais rápido sem nem jogar na fórmula. A área ocupada por esse triângulo corresponde à área de 13 quadradinhos e meio. Como 27 estava bem longe de 13,5, nesse caso o dobro, né? Mais precisamente. Então o que 27 está dizendo? Que a área desse triângulo deveria caber aqui 27 quadradinhos. Então vamos contar quantos quadradinhos inteiros tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 inteiros. Esses aqui, ó, estão sendo cortados na metade. Então cada 2 faz 1. Meio mais meio, 1. Então 10 quadradinhos inteiros até agora. E eu já pintei quase todos os espaços. Os quadradinhos. Suponha que eu pintei o quadradinho preenchendo 100% dele. Então percebe que para chegar a 27 está muito longe. Então está muito mais para 13,5 isso daqui. Então, com esse raciocínio eu também poderia chegar na letra D, claro, tendo calculado o perímetro antes. Percebe o quão rica foi essa questão. A gente conseguiu estudar e exercitar um monte de conceitos. Haveria ainda um outro jeito de se resolver. Um jeito mais raro. Não é tão conhecido isso. Eu mesmo só ouvi falar esse ano. Que é o teorema de Pick. Mas eu não vou fazer ele aqui não, para não alongar mais. Eu falei para jogar curiosidade na sua cabeça. Esse problema aqui específico, o teorema de Pick, seria mais trabalhoso até do que que ele serve para calcular a área. A área que nesse caso estava mais fácil pela fórmula padrão. Pesquisa aí, ó. Teorema de Pick. A sequência abaixo mostra triângulos retângulos congruentes, junto com suas medidas de base e altura em centímetros. Seguindo esta sequência lógica, indique a área do 20º triângulo em centímetro quadrado. Ou eu tô sendo chato, ou bom, ou isso aqui não faz sentido. Congruente, o que ele quis dizer com triângulos congruentes? Esses aqui, porque a partir do momento que eles têm medidas diferentes, eles não podem ser congruentes. Isso não atrapalha a resolução da questão. Por isso que eu falei que eu posso estar sendo chato e bobão. Mas eu vou só assumir que eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Que congruente exige que... Figuras congruentes exigem que elas tenham a mesma medida, exatamente. Mas, tudo bem. Então, a gente quer saber qual é a área do 20º triângulo. Ele dá as medidas, a altura e a base. É o que a gente precisa para calcular a área. Base vezes altura sobre 2. Suave. Aí a gente tem que entender que essas medidas estão seguindo uma certa sequência. Então a gente pode olhar como duas sequências. A sequência das alturas, que a gente vai chamar de H, e a sequência da base, que vamos chamar de B. A altura começa no 3, aí vai para o 5, vai para o 7, vai para o 9. Qual o próximo? Exatamente, 11. Então está indo de 2 em 2, sendo o primeiro termo o 3. A base começa no 2, vai para o 6, vai para o 10, vai para o 14 e o próximo 18, isso aí. E segue. Então está indo de 4 em 4. Então entendemos o que está acontecendo. Então qual que é o plano? Calcular o 20º termo em cada sequência para saber as medidas desse 20º triângulo. Após isso, eu vou calcular a área desse triângulo com essas medidas. Bom, pronto, essa é a ideia. Tá,
Então, onde que está a parte mais difícil? Achar essas medidas sem escrever manualmente a sequência até lá. Ah, eu fiz escrevendo até lá. Te convido a tentar de novo sem fazer isso. E dou uma dica. Se você acompanhou as aulas até aqui, pegou as aulas lá do concurso dos cargos de nível fundamental também, a gente fez muitas questões daquele tipo. Tem a sequência 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo. Qual que é o 30º sucessor ímpar do 3? Daria para aplicar aquele raciocínio para achar o H aqui. Só que você, como você está fazendo a partir do 3, você ia achar o 10º termo dessa sequência, não o 20º, através daquele raciocínio. Só que eu vou te ensinar a deduzir essa fórmula aqui, a fórmula do termo geral da progressão aritmética. Se você percebeu, você já estudou em algum momento progressão aritmética, é isso, é uma sequência que tem uma taxa de crescimento ou decrescimento constante, sendo somada. Então essa taxa pode ser negativa ou positiva. Também pode ser nula, mas as sequências de razão nula não são muito interessantes de se estudar, né? Vai ser constante, 3, sei lá, 3, 3, 3, 3, 3. Tá somando 0 ou diminuindo 0, então não muda nada. Então aqui, a partir do primeiro termo, a gente está sempre somando 2 para achar o próximo termo. Na sequência B, a partir do primeiro termo, está sempre somando 4 para achar o próximo termo. A gente vai chegar nessa fórmula aqui, ó. A n, um termo, ou seja, a n representa um termo qualquer de uma sequência que esteja em progressão aritmética, tá? Isso aqui só serve para progressão aritmética. Progressão aritmética é um tipo de sequência, ok? Mas n-1 vezes r. R é a razão. E n é o número, é o índice do termo nessa sequência. É o 20º termo, é o 30º, é o 100º, é o enésimo termo. N indica isso. Então essa é a fórmula do termo geral. Sabendo o primeiro termo e sabendo a razão, eu consigo achar qualquer termo dessa progressão aritmética. Essa que é a ideia. Então não se assuste com essa fórmula. Porque olha só, eu estou no primeiro termo, o 3. Eu sei que os aumentos que estão acontecendo valem 2. Então se eu quero chegar lá no termo 20, a partir do primeiro, eu vou adicionar ao primeiro termo 20 menos 1 aumentos. Entendeu? Olha só, para chegar ao segundo termo, a partir do primeiro, eu adicionei quantos aumentos? Eu adicionei 1. 1 vezes 2. Para chegar no terceiro termo, que no caso é o 7, a partir do primeiro, eu adicionei quantos aumentos de 2? 2 vezes 2. 2 aumentos de 2. Para chegar no quarto termo, eu adicionei 3 aumentos. Isso a partir do primeiro, sempre se referindo ao primeiro termo. Para chegar no 10º termo, eu adicionei 9 aumentos ao primeiro termo. Entendeu a ideia? Então, para eu chegar no enésimo termo, ou seja, o termo que eu quiser dessa sequência, essa progressão aritmética, basta que eu pegue o primeiro termo e adicione a esse primeiro termo n-1 aumentos que ele sofreu. Aumentos aqui porque a razão é positiva, poderia ser também decréscimos. Então, essa que é a ideia dessa fórmula. Aqui ela só generaliza essa ideia. Você percebe essa ideia para um caso particular e aí você usa essa fórmula para generalizar. Você abstrai a abstração. Essa que é a beleza da álgebra. Então é isso que quer dizer essa fórmula. Para um termo ocupando uma posição qualquer, uma posição enésima, posição n, o que é esse n? É uma posição que você quiser. Ele pode ser dado em referência ao primeiro termo, que vai ser somado de n-1 aumentos. n-1 aplicações da razão daquela progressão aritmética. Então, isso é o fundamento dessa fórmula do termo geral. Por isso o nome, termo geral, o termo que você quiser. E ela é muito boa porque ela tem referência ao primeiro termo e você consegue achar qualquer outro. É ruim em sequências que você não consegue estabelecer a lei de formação dela tão fácil assim e você sempre precisa, para saber um próximo, você precisa saber o anterior. Então isso é muito ruim para você calcular um termo qualquer. E aí você tem que ir calculando um a um até o termo anterior, porque você não consegue estabelecer uma relação entre um termo qualquer e um termo já conhecido, ou no caso o primeiro termo. Então, para a gente achar na sequência H o 20º termo, a gente pega o primeiro termo e adiciona 19 aumentos. O aumento é a razão da sequência, que é 2. Isso aqui vai dar 41. Aqui, quem é o primeiro termo? É 2. Qual que é a razão? É 4. Então, para eu achar o 20º termo, vai ficar o primeiro termo mais 19 aumentos.
19 vezes 4, que é igual a 78. Achamos as medidas do 20º triângulo. Agora basta calcular a área. E a área, pelo menos eu espero, que nesse momento seja a parte mais fácil dessa questão para você. A área vai ser base vezes altura sobre 2. Simplificando, 78 por 2 vai ficar 39. 39 vezes 41 vai ser igual a 1599. Gabarito letra D. D de deu trabalho. Questão 13. Um papel em formato de triângulo equilátero de lado L foi cortado ao longo do segmento, que liga dois de seus pontos médios, como mostra a figura. Qual a área do trapézio resultante? Eu achei essa questão bonita. Sim, eu tenho essa categoria de questões bonitas. Inclusive, quando eu assinava o Q-Concurso, eu tinha um caderno onde eu adicionava questões que eu achava bonitas. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te passar as chaves para você resolver essa questão. E aí você tenta usar. Se você não tiver conseguido desenrolar essa questão, você tenta usar as chaves que eu vou te passar. E ver se abre essa porta. A gente sabe que um triângulo equilátero tem 3 lados iguais e os 3 ângulos iguais. E sabemos que em todo triângulo, para valer um pouco das aulas de lógica, né, símbolo para todo, ou qualquer que seja, todo triângulo, a soma dos ângulos vale 180 graus. Logo, se no triângulo equilátero os 3 ângulos são iguais e eles somados dão 180, qual é a combinação de 3 valores iguais que dá 180? 3 vezes 60. Então, os 3 ângulos de um triângulo equilátero, cada um vale 60 graus. Ponto médio de um segmento. Se eu pego o segmento AB e traço um ponto médio dele, que eu chamo de M, eu divido esse segmento em 2 partes iguais. Ou seja, eu divido ele ao meio. Então, se ponto M é ponto médio de AB, do segmento AB, isso significa que o segmento AM é igual ao segmento MB. Se eu tenho 2 retas paralelas entre si, traço uma outra reta, cortando as duas, ou seja, uma reta transversal a essas duas, tem algumas propriedades. Por exemplo, esse ângulo que eu formo nessa posição é igual a esse. Então, necessariamente, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse aqui. E você sabe que ângulos opostos pelos vértices são iguais. Então, aqui está o vértice desse ângulo azul. O ângulo oposto a ele é esse aqui, embaixo também. E o ângulo oposto pelo vértice ao vermelho é esse aqui. Então, esse ângulo é igual a esse. São chamados alternos internos. Eles são internos entre as 2 retas paralelas que essa transversal está cortando. E como os ângulos opostos pelo vértice são iguais, esse ângulo é igual a esse aqui. Com isso, com essas ideias, você tem o que é preciso para resolver essa questão. Pelo menos tem a base, fundamento. Exige um pouquinho de detalhe na aplicação, mas o fundamento, pelo menos na solução que eu pensei, são esses aí. Então eu sugiro você, se você entendeu eles, pausar, caso você tivesse travado nessa questão, tentar resolver sabendo desses pontos. E aí depois volta para cá. Esqueci das áreas, né? A área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. A área de um trapézio, você tem aqui a base menor e a base maior, tá? Bzão e Bzinho. Você tem a base maior mais a menor vezes a altura sobre 2. A altura, isso aqui, ó, segmento. Para calcular a altura dessa galera, isso aqui sendo um triângulo equilátero, vou botar em outra cor, quer dizer que a altura divide o outro lado, o lado oposto ao vértice de onde saiu essa altura, divide ele no ponto médio. Ou seja, no triângulo equilátero, a altura ela é ao mesmo tempo mediana e também ao mesmo tempo bissetriz. E aí, sabendo disso, como ela dividiu esse lado aqui ao meio, você vai poder aplicar Pitágoras para descobrir ela. O valor aqui é L. Aqui é L sobre 2. Qual é a altura? Aqui do trapézio, para descobrir essa altura aqui, você pode entender o seguinte. Como esses 2 ângulos são iguais, esse aqui é um trapézio isósceles. Que eles são esses 2 ângulos aqui, ó, do triângulo equilátero. Então, isso quer dizer o quê? Que esse segmento, se eu traço se eu desconto a base menor, esses segmentos são iguais. Então, base maior menos a base menor vai dar um valor x, que é a soma desses 2 segmentos aqui. Como eles são iguais, então cada um valeria x sobre 2.
É divertido porque ele não deu nenhum valor numérico, então você tem que fazer todas essas abstrações algebricamente. Mas há outro caminho para se calcular essa área, sem precisar calcular a área do trapézio. Você pode entender que desse triângulo grandão, ele descontou um triângulo menor, que é o que ele cortou. Aí você pode fazer a área do triângulo maior, grandão, original, menos a área do triângulo que ele cortou. E aí você vai ter a área dessa figura aqui. Tá vendo porque ela é divertida? É esse tipo de questão que você percebe a subida de nível de um modo mais claro. Então, vê se com essas explicações eu fui propositalmente aqui genérico, eu tentei passar as ideias de um modo generalizado, sem tratar especificamente do problema. Mas como o problema em si já é um problema algébrico, sem valor numérico nenhum, ele já é meio que generalizando também, né? Para que você consiga fazer sua própria investigação. Vou usar esse aplicativo chamado GeoGebra para a gente entender parte do problema, o que está acontecendo. O que eu quero ajudar a visualizar aqui com esse aplicativo é que aquele corte que ele faz no triângulo é um corte paralelo à base do triângulo. É isso que você precisa enxergar para fazer conclusões sobre as outras partes do problema. E você fala, tá, como é que eu vou garantir que aquele corte que ele fez não ficou inclinado em relação à base do triângulo? Como é que você me garante que ele é paralelo? E é isso que eu vou tentar trabalhar um pouco aqui visualmente falando. Então vamos montar um triângulo equilátero qualquer. Então tá aqui nosso triângulo equilátero. E como ele está tratando as medidas algebricamente, ou seja, a ideia vale para qualquer medida. Agora, vamos traçar os pontos médios do lado CA e CB. Na figura da questão, ele não diz qual que é onde estão os vértices, né? A, B, C. Você pode atribuir o que você quiser. Mas eu coloquei a figura, a única coisa que eu copiei do desenho foi colocar a figura na mesma posição. Então vamos traçar esses pontos médios. Vem nessa ferramenta de ponto médio, seleciono o segmento e, bom, achamos o ponto médio desse lado. Agora vamos achar o do outro. C, B, ponto médio. Como se trata de um triângulo equilátero, é até um pouco intuitivo concluir que, em relação a essa base AB, esses pontos estão a uma mesma distância. Se eu traço uma altura, né, um segmento perpendicular a essa base AB até esse ponto, é intuitivo entender que eles estão na mesma altura. Então, se eu traçar uma reta que contém o D, o ponto D e o E, essa reta será paralela à minha base AB. Mas vamos lá. Vou traçar uma reta paralela ao lado AB, mas antes eu vou fazer uma reta propriamente contendo os pontos A e B. Sabemos que dois pontos quaisquer, por dois pontos quaisquer, passa uma única reta. Então, ó, selecionamos o ponto A e o ponto B e traçamos a reta I. Agora eu vou traçar baseado no outro postulado que diz, se eu tenho uma reta qualquer, por exemplo a reta I, e um ponto D não pertencente a essa reta, como é o caso aqui, ponto D não pertence à reta I. Por esse ponto D, passa uma única reta paralela a I. Então, ó, selecionei a ferramenta de reta paralela, aí eu vou escolher um ponto e a reta que eu quero comparar. E aí eu criei uma reta paralela à reta I em D. Só que ao mesmo tempo essa reta, ó, passa por E também. Ou seja, essa reta também contém o ponto E, que é o outro ponto médio do outro lado. Então significa que esses dois pontos estão à mesma distância dessa base. E a distância é sempre a projeção em direção a alguma coisa, formando um ângulo de 90 graus com ela, né? Se eu traçar a distância aqui, eu vou achar um segmento com angulação de 90 graus, ou seja, a altura. E por que é importante visualizar que esse corte formou esse segmento paralelo a esse lado AB? E aí vem o conceito de transversais cortando retas paralelas. Eu vou levar esse desenho lá pro quadro e a gente fala mais. Voltamos. Então, ó, a gente sabe que a reta I, que está representando essa base, a reta que contém a base desse triângulo, é paralela ao segmento que foi cortado, foi determinado no corte. A notação que a gente usa é essa. E por que isso é importante? Por que eu estou insistindo tanto nessa, que você ganhe essa visualização? Porque a partir disso a gente prova que esse triângulo, esse pedaço aqui, esse triângulo menor que foi cortado, também era equilátero. Pois é. Porque olha só, se eu tenho duas retas paralelas, iguais a essa I e J, e eu traço uma outra reta que corta as duas ao mesmo tempo,
eu tenho que, por exemplo, esses ângulos correspondentes são iguais, são congruentes. Esse ângulo tem a mesma medida que esse, por exemplo. E aí, eu posso descobrir outras coisas, como esse ângulo está sendo determinado por esse vértice, o ângulo oposto pelo vértice também é igual. Então, esses dois aqui especificamente a gente chama de alternos internos nessa situação. Então, sabemos que o triângulo equilátero tem os três ângulos iguais, três ângulos de 60 graus, porque todo triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Se são três ângulos iguais, divido 180 por 3, vai dar 60 cada ângulo. Então, aqui tem 60 graus, aqui tem 60 graus e aqui tem 60 graus. E como esse corte foi paralelo à base, que nesse caso aqui é AB, essa reta aqui, ó, você pode imaginar esse lado do triângulo como uma reta cortando essas duas linhas. E esse ângulo aqui vai ser 60 graus também, os dois. Então isso prova que o triângulo CDE, de novo, CDE porque foram os nomes que eu atribuí aqui, é um triângulo equilátero. Tá, e daí? E daí que você descobre o tamanho desse segmento por causa disso. Porque, olha, percebe que questões de geometria muitas vezes é uma cadeia lógica, uma cadeia de implicações. Se isso, então aquilo. Se aquilo, então aquilo outro. Se aquilo outro, então aquilo outro. Entendeu? Ele me afirmou que o corte foi feito no ponto médio desses dois lados. O ponto médio divide um segmento ao meio. Então, se esse lado era L, então agora aqui, ó, é L sobre 2. Da mesma forma aqui. L sobre 2 e L sobre 2. Então, como esse triângulo que foi cortado também é equilátero, e o lado dele mede L sobre 2, esse lado aqui mede L sobre 2. Então, essa base menor do trapézio mede L sobre 2. E a gente só consegue deduzir isso com certeza porque entendemos essa visualização que esse corte foi feito paralelamente à base desse triângulo, na posição que está indicada ali. Então, por esse raciocínio de visualizar o pedaço cortado, eu posso calcular a área desse trapézio da seguinte forma. Eu calculo a área do triângulo original menos a área do triângulo cortado. E aí eu vou obter a área do trapézio. O que eu acredito ser um caminho melhor do que calcular a área do trapézio. Mas a gente vai tentar também fazendo o cálculo da área do trapézio de maneira direta. Então, no caminho 1, a área final vai ser a área do triângulo grandão, que eu vou chamar de A, menos a área do triângulo cortado, que eu vou chamar de A'. Isso aqui vai ser o quê? A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Tá, e como é que eu calculo a altura desse triângulo? Que é o problema. A base eu sei que é L. A altura é um problema. Como é que eu faço? A altura de um triângulo equilátero é até fácil de deduzir, mas a fórmula é essa daqui, ó. A altura H é o valor do lado vezes raiz de 3 sobre 2. A dedução disso aí é a seguinte. Você traçar a altura de um triângulo equilátero, você vai obter dois triângulos retângulos. Lembrando que a altura é a seviana que a gente puxa de um vértice e encontra o outro lado do triângulo formando um ângulo de 90 graus. Ou seja, sai de um vértice e chega do outro lado, chega de um modo perpendicular no outro lado. Beleza? Isso é a altura. E aí, quando eu faço isso num triângulo equilátero, ou num triângulo isósceles, também funciona assim, a altura funciona também como mediana. Mediana é uma outra seviana de um triângulo. Só que a mediana tem a propriedade de dividir, ela sai de um vértice do triângulo e encosta no lado oposto a esse vértice, cortando esse lado oposto no meio. Isso é a mediana. A altura não necessariamente, em qualquer triângulo, chega no meio, do outro lado, ok? Mas no caso do triângulo isósceles e equilátero, ela chega funcionando também como mediana. Então esse pedaço passa a ser igual a esse. E esse lado é igual a esse. E esse lado aqui, CH, é comum aos dois. Então a gente tem dois triângulos congruentes. Lado, lado, lado. Os três lados são iguais, então esses dois triângulos são congruentes. Então, se eu conheço o valor desse segmento e desse segmento, para descobrir esse, que é a altura, basta eu aplicar um teorema de Pitágoras. E aqui, sendo L, e aqui L sobre... Aqui no caso não é L, né? L é o grandão. Aqui é L sobre 2. L sobre 2. Aqui vai ser a metade de L sobre 2. Esse segmento aqui, ó, HE, vai ser a metade de L sobre 2. E vai ser L sobre 4. Então, para calcular a altura,
finalizaria fazendo esse teorema de Pitágoras. E aí, genericamente falando, a altura de um triângulo equilátero é isso aqui. L, o valor do lado, você substitui o valor do lado nesse L e multiplica isso por raiz de 3 sobre 2. Então, no grandão, o valor do L é L, o valor do lado é L. Raiz de 3 sobre 2 vezes a base, que é L também, menos o pequeno. O pequeno é L sobre 2, vezes raiz de 3 sobre 2. L sobre 2 é a base, que é o valor do lado, raiz de 3 sobre 2, e aí aqui é a altura, e a gente repete a base. Então aqui é base vezes altura, sobre 2, né? Já esquecendo. Sobre 2 é a mesma coisa que... Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2. Então eu vou botar isso aqui assim. Eu só esqueci de fazer do outro lado. Pronto. Agora vamos ver como vai ficar essa brincadeira. L vezes L é L ao quadrado. E aí fica raiz de 3 vezes 1, vai dar raiz de 3. E embaixo, 2 vezes 2, 4. Menos essa brincadeira aqui. L ao quadrado também, raiz de 3 sobre 16. 2 elevado a 4. Bom, eu vou optar por transformar essa primeira fração em denominador 16. Para isso eu tenho que multiplicar o denominador por 4. E para eu não alterar o valor dessa fração, eu tenho que multiplicar em cima também por 4, então. Ficando 4 L2 raiz de 3 sobre 16 menos L2 raiz de 3 sobre 16. Frações de denominadores iguais, eu posso somar e subtrair os numeradores e repetir o denominador. Ó, atenção, eu tenho 4 bananas menos uma banana. Quanto é que dá? 3 bananas. Isso aí. Eu tenho 4 vezes o L2 raiz de 3 menos 1 vez o L2 raiz de 3 sobre 16. Gabarito letra A. Eu não sei vocês, mas eu achei essa questão muito bonita, porque ela trabalha vários fundamentos da geometria. E é tão divertido quando as coisas vão fluindo, né? Só que, mesmo que você bata o olho nessa questão, e de primeira você já sabe, não, eu sei exatamente como resolver essa questão. Você já sabe que vai demorar. Aí entra parte de técnica de prova. Então, talvez, nesse tipo de situação, seja interessante você pular e deixar para depois. Você já sabe resolver e também sabe que vai demorar. Então, percebe que a qualidade de um estudo, você poderia facilmente gastar 1 hora estudando essa questão. E ainda assim, 1 hora em uma questão não quer dizer que você estudou pouco. Você pode ter progredido muito mais estudando, entendendo e absorvendo essa questão aqui, esses fundamentos nesses detalhes. Claro, se tivesse enxergado todos esses detalhes. E você sair muito mais forte em questão do conhecimento do que fazer 10 questões aí que não te exijam tanto. E é aquilo, tá dentro da realidade do concurso. Essa é uma questão da banca Avança. Agora vamos tentar ver como que faríamos sem ser pelo esse raciocínio de tirar um pedaço, fazer a área de modo indireto. A área original menos a área que foi tirada. Vamos tentar fazer a área direto do trapézio final. Para isso a gente vai ter que descobrir as medidas do trapézio. Então olha só, a área do trapézio é dada por essa fórmula. A soma das bases vezes a altura dividido por 2. Ou então, em outras palavras, vamos tentar. A área do trapézio pode ser dada pelo semiproduto da soma das bases pela altura. Ó, chique, né? Então, o que a gente precisa? Dessa altura. Não tá bem a altura, né? Tem que sair de lá e chegar perpendicular aqui. Tá melhor. Aqui tem a base menor e aqui tem a base maior. Por todo aquele raciocínio que a gente fez, descobrindo que isso aqui foi um corte paralelo e que esse lado aqui vale L sobre 2, a gente sabe que Bzinho vale L sobre 2 e Bzão vale L sobre nada. Bzão é L mesmo, sobre 1 no máximo. E aí a gente precisa dessa altura. Para a gente calcular essa altura, a gente pode usar Pitágoras. Aqui a gente sabe que é L, o problema é aqui. Aqui vai exigir outro raciocínio. Percebe que se eu traçar isso aqui, ó, a altura desse ponto aqui, eu vou transferir não, eu vou ter um outro segmento aqui, Bzinho, com a mesma medida de Bzinho. Vou substituir essa interrogação por x, e sim, eu afirmo que esse segmento aqui também tem o mesmo tamanho que esse. Mas eu não posso só assumir isso, eu tenho que saber. E como é que eu sei? Sabendo que esse trapézio é isósceles. Por que ele é isósceles? Porque ele tem esses dois ângulos aqui iguais, que são os dois ângulos originais do triângulo aqui, equilátero, 60, 60. Então, isso faz com que essa distância aqui seja a mesma que essa,
porque esses dois triângulos serão congruentes. E tá, e quanto vale esse x? Eu posso raciocinar o seguinte: se eu somar esses dois pedaços, esses dois x, isso vai ser a mesma coisa que a base maior menos a base menor, ok? Pensa aqui, ó, peguei aqui a base maior e removi essa parte aqui, ó. E sobrou o quê? Sobrou x mais x, 2x. Então a base maior menos a base menor é igual a 2x. E quem é a base maior? L. E quem é a base menor? L sobre 2, igual a 2x. Aqui você pode entender que tem 2 sobre 2, aí igual os denominadores. E aí aqui vai ficar 2 menos 1, 1. Repete o denominador. E é até intuitivo, né? 1 menos meio dá quanto? Dá meio. Um lado menos meio lado dá meio lado. Vou dividir os dois lados por 2. Lembrando que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2. Eu vou ter que x é igual a L sobre 4. E aí não acaba a brincadeira. Agora que você sabe esse x, você pode calcular essa altura, aplicando Pitágoras. Tudo isso é em função de L. A gente está trabalhando algebricamente. Então, aplicando Pitágoras, ficaria como L ao quadrado, que é a hipotenusa, mais a soma dos quadrados dos catetos, que é x ao quadrado, L sobre 4, mais a altura, que é o que a gente quer saber. Só que tem uma coisa. Esse triângulo é um triângulo famoso. É o triângulo 30, 60, 90. Ele guarda uma propriedade interessante. Perdão, aqui não é L, né? Aqui é L sobre 2. L sobre 2. L é o valor do lado do triângulo grandão original. Aqui é o corte feito na metade desse lado. Só pra lembrar. Eu mesmo já tô ficando doido. Mas é muito divertida essa questão. Aí, eu tava falando do 30, 60, 90, né? Nesse tipo de triângulo, vamos chamar a hipotenusa de A. Eu te pergunto, esses dois catetos são diferentes. Eles medem valores diferentes. Por quê? Porque eles estão opostos a ângulos de valores diferentes. E aí eu te pergunto, qual que é o menor cateto e por quê? Qual que é o maior e por quê, consequentemente? Se eu tivesse um triângulo retângulo isósceles, eu teria essa situação, 45, 45. Aqui é a hipotenusa A. E aqui, ó, esses dois catetos são iguais. Porque eles estão opostos a ângulos de mesmo valor. Beleza. Que é a propriedade de um triângulo isósceles, né? Tem dois lados iguais e forma em relação à base dois ângulos iguais. Aqui, você pode entender assim, ó. Quanto maior o ângulo ao qual esse lado está exposto, vou chamar aqui de B e aqui de C, menor esse lado é em relação ao outro que está oposto ao ângulo maior. Então, sabendo dos ângulos desse triângulo retângulo, eu sei que o cateto C é maior que o B, porque o C está oposto ao ângulo de 60 graus. Então, ele faz uma abertura maior. Ó, artes cênicas aqui. Então, eu sei que C é maior que B. E esse triângulo retângulo 30, 60, 90 guarda a seguinte propriedade. A hipotenusa vale o dobro do cateto menor, o que equivale a dizer que o cateto menor é a metade da hipotenusa. Então, por que eu estou falando isso? Se eu sei o valor da hipotenusa, eu sei que se trata de um 30, 60, 90, eu sei identificar quem é o cateto menor e quem é o cateto maior, eu posso simplesmente, eu não preciso fazer o Pitágoras se eu lembro dessa relação. A hipotenusa é L sobre 2. Se eu dividir isso por 2, eu vou ter L sobre 4, que vai ser o valor do menor cateto, que era o que eu queria saber nesse caso aqui, que era o x. Porque eu sei que esse ângulo aqui é 30, porque aqui é 60. Aqui é 90, tem que dar 180 esses três. Sobra quanto para esse aqui? Sobra 30. E também tem a relação que o cateto maior, que nesse caso aqui é o C, chamei de C, é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Então, nesse caso aqui, o cateto maior é justamente a altura que eu quero saber. E eu sei que são 30, 60, 90. E eu sei o valor do cateto menor, que é metade da hipotenusa. E eu sei a hipotenusa. Então, olha a cadeia lógica de novo. Cateto menor, metade da hipotenusa, L sobre 4. Cateto maior vai ser o cateto menor vezes raiz de 3. Então, L sobre 4 vezes raiz de 3. É o valor da altura do trapézio. Percebe também que você poderia ter calculado sem usar a fórmula do trapézio, mas você precisaria ainda assim descobrir essa altura, bastando você calcular a área de um desses dois triângulos e multiplicar isso por 2, que aí vai equivaler à área ocupada pelos dois triângulos, e depois calcular a área desse retângulo, que poderia ou não ser um quadrado, tá? Nunca se iluda pelo desenho, pelo que o desenho aparenta. Se eu fizer isso aqui, ó, se eu falar para você, ó, o ângulo A é igual a 90 graus, você vai ter que confiar no que eu escrevi, não no desenho. Ah, mas o desenho não é de jeito nenhum 90 graus, não interessa.
Se afirmou que é 90 graus, seja por símbolo, seja pela informação direta, você tem que assumir o que está sendo afirmado. Então achamos que o H vale o que? L sobre 4 vezes raiz de 3. Pronto, agora a gente tem tudo que precisa para calcular a área do trapézio. A gente chamou de área final na solução 1. Vai ser a soma das bases vezes a altura, que a base é L mesmo. Aqui que é L sobre 2. A base é L mais L sobre 2 vezes a altura, que é L sobre 4 vezes raiz de 3. Tudo isso sobre 2. Ou melhor, vamos multiplicar aqui por 1 sobre 2. Beleza. Aqui, ó, fica 3L sobre 2. 1 mais meio, 1,5. 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Então, 3L sobre 2 vezes L sobre 4 vezes raiz de 3 vezes 1 sobre 2. Aqui vai dar 3L ao quadrado raiz de 3, fazendo toda a multiplicação dos numeradores. E multiplicando os denominadores vai dar 16. Ufa! A câmera até travou parte do processo aí. Sério, essa questão deixa o coração quente. O bom de questões que trabalham sem ser com valor numérico é que elas te ensinam muito o conceito, porque você está estudando de forma genérica o problema. E isso é o cerne da matemática. Que trabalhar numericamente já é uma abstração. Aí você vem e abstrai a abstração. Esse é o exercício da álgebra. Tá? Isso aqui a gente identificou que serve nesse caso particular. Isso aqui está servindo nesse caso aqui também. Será que a gente consegue abstrair isso e generalizar de uma forma que sirva para o máximo de casos possíveis, se não para todos? Então também eu fui até os detalhes da coisa para fazer, pelo menos eu espero ter conseguido isso, fazer você perder o medo de trabalhar com letras, entender o porquê das letras. Tem muito aquilo, né? Eu sabia matemática até chegar à parte das letras. A parte da letra dificultou tudo. Mas entenda, a letra ela está substituindo um valor numérico. Pode ser um valor desconhecido, aí a gente chama de incógnita. Há um valor, só que ele está desconhecido. Ou pode ser uma variável, quando a gente está atribuindo relações e funções. E aí, aquela letra ela não representa um número desconhecido, ela representa a possibilidade de um certo conjunto de números. Mas isso só faz mais sentido no conceito de funções. Então essa é a diferença entre incógnita e variável. E no dia a dia é confundido como a mesma coisa. Mas tá bom, né? Por aqui tá bom. Se você veio do zero nessa questão, você vai ter mais dificuldade naturalmente para entender todos os processos aqui. Eu tentei fazer de um modo que você pudesse acompanhar, mesmo que você com zero dessas premissas, desses postulados, desses porquês. E para quem já tem uma base, já tem uma noção boa, também serviu para aprofundar ainda mais. Então, como eu gosto de dizer, foi uma questão muito bonita, muito divertida e muito rica. Pelo menos para mim. Espero que tenha sido para você. Até a próxima.